Aula 3, ângulo inscrito, aquele ângulo que ocorre em cima da circunferência. Então vamos falar um pouquinho a respeito desse ângulo. O ângulo inscrito é aquele cujo vértice se localiza na circunferência e cujos lados são secantes a ela. Então nós temos aqui uma circunferência, então vamos pegar um ponto dela, chamado de ponto P, e vamos ter aqui o segmento PB e PA, e em P nós temos um ângulo chamado de ângulo inscrito, porque ele ocorre em cima da circunferência. Vamos chamar esse ângulo de ângulo alfa, e eu sei também que ele vai corresponder a um arco, que seria o arco AB. Então o ângulo inscrito alfa também corresponde a um arco, nesse caso o arco AB. E a pergunta que fica é: quanto mede um ângulo inscrito? Nesse caso, quanto mede um ângulo inscrito alfa? Qual é o valor desse ângulo alfa em relação ao arco AB? Vamos fazer aqui a demonstração dessa relação, tá? Para chegar à conclusão que o alfa nada mais é que a metade do arco AB. Então, se o AB, por exemplo, fosse 80 graus, o alfa seria a metade, iria valer 40. Mas por que existe essa relação? Por que o alfa é a metade do arco AB? Então, isso nós vamos fazer no slide seguinte. Demonstrando, então, o valor do ângulo inscrito. Quanto vale um ângulo inscrito? Então, antes de mais nada, nós vamos considerar a circunferência abaixo. Então, tem aqui a circunferência, o ângulo inscrito alfa e o arco correspondente AB. Então, eu quero saber quanto vale esse alfa em relação ao arco AB. Para isso, nós vamos adotar algumas situações. Primeira, nós vamos traçar o raio OB. Então, nós vamos traçar aqui o raio OB. E eu sei que o triângulo BOP é isósceles. Então, BOP é um triângulo isósceles, porque OB é raio e OP também é raio. Se eu tenho dois lados iguais, eu também tenho dois ângulos iguais, então esse ângulo vai valer alfa também. Agora, o que eu posso concluir também? O que eu posso acrescentar? Esse ângulo é um ângulo externo em relação ao triângulo BOP. Se ele é um ângulo externo, eu posso falar que ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, esse ângulo é igual a alfa mais alfa. Então, esse ângulo vale 2 alfa. Só que esse ângulo é um ângulo central. Então, eu posso concluir o seguinte. Como 2 alfa corresponde ao ângulo central AB, eu tenho que 2 alfa é igual a AB. Porque eu sei que o ângulo central é igual ao arco correspondente. Então, 2 alfa é o ângulo central, é igual à medida do arco AB. Então, 2 alfa é igual a AB. Como o 2 está multiplicando, ele pode simplesmente passar dividindo. E aí eu posso concluir que o ângulo inscrito alfa, que é esse carinha que está aqui, ele é a metade de AB, sendo que AB é o arco correspondente. Então, nós chegamos a essa conclusão. Assim, temos que a medida do ângulo inscrito é igual a metade do arco correspondente. O ângulo central é igual ao arco correspondente. Já o ângulo inscrito é a metade do arco correspondente. Para fixar essa ideia, vamos fazer alguns exemplos. Então, exemplo 1, letra A. Eu tenho aqui um ângulo inscrito X que corresponde a um arco de 80 graus. Então, eu posso falar o que desse ângulo inscrito X? Que ele é simplesmente a metade do arco correspondente. Então, o X vale 40 graus. O que eu posso falar a respeito desse ângulo de 75 graus? Eu posso falar que 75 graus é o quê? É a metade do arco correspondente, só que o arco correspondente vale x, então seria a metade de x. Isso quer dizer que 1 vezes x, 75 vezes 2, 150 graus. Então, se o arco vale 150, o ângulo inscrito é a metade, no caso, 75 graus. Vamos fazer mais 2 exemplos. Então, está aqui o exemplo C. Eu sei que esse ângulo é um ângulo inscrito que vale 40. Ele corresponde a um arco que é o que em relação a 40? Nada mais é que o dobro, né? Porque eu posso falar que 40
que é o meu ângulo inscrito, é igual a metade do arco, ou seja, metade de x. Então, nós temos 1 vezes x, 40 vezes 2, 80 graus. Então, esse é o valor do nosso arco AB com medida de x, que vale 80. Porém, esse arco AB, vamos destacar ele assim, ó, esse arco AB, ele corresponde ao ângulo P, que vale 40, que é a metade, só que ele também corresponde ao ângulo C, que vale Y, que também vai ser metade, né? Y também é um ângulo inscrito, e todo ângulo inscrito é a metade do arco correspondente, que é um arco correspondente x. É a metade de x, só que x é 80. Logo, y vai ser igual a 40 graus. E para finalizar, eu tenho aqui um ângulo inscrito que vale 83 graus. Esse ângulo inscrito corresponde a um arco. Esse arco é o arco BA, que tem uma relação com esse ângulo inscrito. Nós podemos falar que o ângulo inscrito que mede 83 graus nada mais é que a metade do arco correspondente. Só que eu não sei quanto vale esse arco. Poderia falar que ele vale y. Então seria metade de y. Aí nós vamos concluir que 1 vezes y é y. 83 vezes 2, 166 graus. Então esse ângulo, ou melhor, esse arco BA vale 166 graus. Só que BA corresponde ao ângulo inscrito, que vale 83, só que também corresponde ao ângulo central, que é de igual medida. Então, x é igual a 166 graus. E assim a gente finaliza a revisão envolvendo ângulo inscrito. E a conclusão é que o ângulo inscrito nada mais é que a metade do arco correspondente. Se o arco vale 166, o ângulo vale 83. Ou eu posso falar que o arco é igual ao dobro do ângulo inscrito. Então a relação aqui ou é de dobro ou é de metade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva.